Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. O Goiás voltou a vencer pela Série B do Campeonato Brasileiro, fez 2-0 na equipe do Volta Redonda. Neste vídeo eu vou trazer para vocês a minha análise de mais esse triunfo esmeraldino. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal, rumo aos 10 mil inscritos aqui no Futebol 62. O seu like é a maneira de você prestigiar o nosso trabalho e eu aguardo o seu comentário, pois a sua participação é importante e é sempre muito bem-vinda aqui em nosso canal. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine, e o WhatsApp é o 99402-7562. O Goiás, jogando dentro de casa no estádio da Serrinha, conseguiu mais uma importante vitória, 2-0 sobre a equipe do Volta Redonda. O Goiás, que em 6 jogos como mandante, até agora conquistou 16 pontos. São 5 vitórias e um empate jogando dentro dos seus domínios. Vamos conferir inicialmente os dados, os principais números dessa partida no estádio Aili Pinheiro. Posse de bola, foi uma predominância do jogo, o Volta Redonda com mais posse de bola do que o Goiás 41% de posse de bola, a equipe carioca com 59%. O Goiás finalizou 13 vezes, sendo 6 no gol. O Volta Redonda, 23 finalizações, um número alto, com 4 na direção do gol. Passes, o Goiás trocou 273 passes, teve 74% de aproveitamento, baixo, o aproveitamento poderia ter sido melhor. O Volta Redonda, 397 passes, 84%, é uma característica do time do Rogério Corrêa, uma equipe que valoriza muito a posse de bola. Cruzamentos, o Goiás fez 10, 3 corretos, o Volta Redonda fez 14, 4 corretos. Lançamentos, 58 do Goiás, 24 corretos, 56 do Volta Redonda, 38 corretos. Desarmes, 12 para o Goiás, 17 para o Volta Redonda. E escanteios, 2 a favor da equipe esmeraldina, 6 para o time carioca. Agora vamos conferir a formação que o técnico Wagner Mancini utilizou nessa partida diante da equipe do Volta Redonda. Olha só. O Goiás foi a campo com Tadeu no gol, Diego Caito na lateral direita, ele que foi substituído pelo Baldória, Luiz Felipe, que deu lugar ao Antony, Lucas Ribeiro, que saiu para a entrada do Gonzalo Freitas, e o William Lepo. Marcão, Juninho e Vitinho. Vitinho substituído pelo Arthur Kaique. Lá na frente, o Wellington, que é o Wellington Matheus, que saiu para o retorno do Wesley Garcia, Anselmo Ramon e Pedrinho, que deu lugar ao estreante Martim Benítez. Então esta é a formação. Gilés, por que o Goiás está aí com 6 substituições? Porque o Lucas Ribeiro teve um choque de cabeça e nestes casos as regras do futebol hoje permitem que o time faça uma substituição a mais. Então por isso o Goiás teve 6 substituições ao invés das tradicionais 5 substituições que são permitidas no futebol. Tudo bem? Então esta é a formação do time do técnico Wagner Mancini. Os jogos do Goiás, você precisa conhecer a rotina do Goiás, vamos dizer assim, dentro da Série B, para você fazer uma análise deles. Porque são jogos que, para quem não tem acompanhado o Goiás, por exemplo, alguém caiu de paraquedas e foi assistir ao jogo, ele engana. A maneira com que o Goiás joga, muitas das vezes, ela engana o analista, o observador. Por quê? O Goiás é um time muito seguro do seu sistema defensivo, ele confia demais no seu sistema defensivo.
Acho que inclusive se arrisca um pouco nessa estratégia, mas é uma estratégia que não há como negar que nessa Série B do Campeonato Brasileiro ela vem dando muito certo. E por que eu estou dizendo isso? É muito natural ver o adversário do Goiás com mais posse de bola do que o Goiás, até mesmo em alguns jogos dentro da Serrinha. O grande ponto do Goiás nessa competição é o alto índice de aproveitamento, o alto índice de fatalidade, né? O Goiás é letal. Quando ele tem a oportunidade, por exemplo, o Volta Redonda veio jogando. Até ali os 20, 22 minutos era quem tinha a bola, quem tinha finalizado no gol. Quando o Goiás chegou, 1-0. Quando o Goiás chegou de novo, bola na trave. Entendeu? Então, assim, o Goiás hoje ele tem essa característica. É um time que quando parte para criar, é um time que quando parte para construir jogadas, ele é um time que normalmente leva muito perigo ao adversário. Gols, boas finalizações, o goleiro sendo obrigado a trabalhar. Enquanto não faz isso, o Goiás normalmente se dedica a defender e tem conseguido fazer isso com um nível de excelência muito interessante. O Goiás passou mais um jogo hoje sem tomar gol dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, dessa forma, o time esmeraldino vai construindo uma campanha muito sólida, né, e uma campanha que vai credenciando o Goiás neste momento como o maior candidato ao acesso, pelo menos na minha visão. Você que está acompanhando o vídeo pode discordar, mas hoje eu vejo o Goiás como o maior candidato ao acesso depois de 11 rodadas, ou pelo menos o Goiás já atuou em 11 rodadas desse Campeonato Brasileiro da Série B. Então, no início do jogo a gente tinha um Volta Redonda que tinha a posse de bola, chegou a criar uma jogada, né, numa bela enfiada de bola, em que o Tadeu abafou o atacante, e inclusive é o lance que o Lucas Ribeiro e o Luiz Felipe se chocam de cabeça. O Lucas Ribeiro teve inclusive que sair de ambulância, e neste caso o Goiás teve que queimar uma substituição, né, ainda no primeiro tempo, apesar de que o Goiás ganhou uma substituição a mais, né, por conta de ser um choque ali de cabeça. Mas você viu um Volta Redonda, me parecia um pouco mais à vontade dentro de campo. Aí entra o que eu citei. Quando você não está vendo jogos do Goiás, o Goiás por diversas vezes, nesse formato de jogo, ele conseguiu vencer. Ele venceu o Operário dessa forma, ele venceu o Avaí dessa forma, ele venceu o Atlético dessa forma, ele vence o Volta Redonda dessa forma, ele venceu a Ferroviária, que em alguns momentos também teve esse domínio dessa forma. Então, existem duas maneiras de se controlar o jogo, com a bola e sem a bola. O Goiás é um time que aprendeu a controlar os adversários sem a bola. Mesmo sem ter a posse de bola, mesmo sem ter um grande volume de jogo, o Goiás consegue controlar os seus adversários. E assim ele fez com o Volta Redonda na tarde deste domingo, no estádio Ailê Pinheiro. Observe que o Volta Redonda teve posse de bola, quase 60%, em alguns momentos chegou a superar a marca de 60%. Mas quais foram as grandes chances do jogo? O Volta Redonda teve aquela em que os zagueiros bateram cabeça e se contundiram, e uma finalização com um grau de perigo no início do segundo tempo por cima do gol. O Goiás teve 2 gols, o Goiás perdeu 2 chances com o Anselmo Ramon, e perdeu uma outra chance claríssima com o Vitinho, a mais perdida de todas elas. Tá vendo? Então é um time que controla o jogo sem a bola. O Wagner Mancini conseguiu construir esse desenho. O Goiás não tem a bola, mas ele é muito mais perigoso do que o adversário que tem a bola. E isso tem sido uma rotina dentro dos jogos da equipe alviverde. No primeiro tempo ali o Goiás ainda perdeu o Lucas Ribeiro. Essa é uma situação que eu quero falar no final do vídeo. Eu já venho falando sobre essa questão dos zagueiros do Goiás há algum tempo. Mas um Goiás que conseguia marcar bem, ali nesse 4-1 do Wagner Mancini, o Goiás conseguia marcar bem, e quando tinha a posse de bola o Goiás conseguia incomodar. Então era um desenho perfeito dentro da estratégia do Mancini. Era a estratégia do Mancini prevalecendo sobre a estratégia do Rogério Corrêa. O Rogério Corrêa tentava fazer um jogo construído de pés em pés, girando muito, buscando o lateral nas costas da defesa esmeraldina, enquanto o Goiás apostava numa marcação intermediária, em alguns momentos baixa, mas quando subia a marcação,
né? No momento em que o Goiás fazia uma marcação alta, que aquilo você precisa ter fôlego, né? Então normalmente o que, que os times fazem? Respira, depois sobe, volta, respira, depois sobe. Quando o Goiás subia essa marcação, ele era muito perigoso. É os momentos em que normalmente o Goiás consegue ser superior ao adversário, é nos momentos em que o Goiás sobe a marcação. E foi assim que nasceu o primeiro gol. O Marcão rouba a bola e o Vitinho acerta um chutaço para fazer 1-0 para o Goiás. No lance seguinte, outra vez o Marcão rouba a bola. Só que ele serviu o Pedrinho cortou para dentro e bateu fraco. Mas era a estratégia prevalecendo, mais uma vez. Então, os bons momentos do Goiás normalmente estão relacionados ao momento em que o Goiás sobe a marcação. Porque aí ele consegue ser um time muito agressivo sem a bola. E em algumas vezes rouba essa bola no campo de ataque, propiciando jogadas interessantes, hoje inclusive propiciando o primeiro gol diante da equipe do Volta Redonda. O Goiás com problemas, né, porque já teve que improvisar o Gonzalo Freitas na zaga ainda no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o gol que o Vitinho perde era um gol para matar o jogo, né? Você faz 2-0 ali jogando dentro de casa, o Goiás praticamente sacramentaria a vitória, mas ele acabou perdendo. O Volta Redonda manteve aquele padrão de muita posse de bola, em alguns momentos jogando por bastante tempo dentro do campo do Goiás, mas sem criar oportunidades reais, né? Finalizando muito, mas principalmente ali da intermediária, bolas tranquilas ou sem perigo para o goleiro Tadeu. E o Goiás, já na reta final do jogo, depois dos 30 minutos, o Goiás começou a desperdiçar oportunidades. Desperdiçou, já tinha desperdiçado uma com o Vitinho no início, mas desperdiça uma com o Anselmo Ramon, outra com o Anselmo Ramon, até finalmente fazer o gol já no apagar das luzes, né? Então o Goiás, para mim, em termos de estratégia, fez um jogo muito interessante e conseguiu mais uma boa vitória. Não olhe para o jogo apenas como posse de bola. A posse de bola ela não significa tanta coisa, né? Em alguns jogos, depende muito, claro, da característica do time. Em alguns jogos, a posse de bola é uma mentira, né? Ela é uma estratégia. E o Volta Redonda hoje com a posse de bola, até porque o Goiás abriu o placar cedo, era uma estratégia do Goiás. Deu a bola para o Volta Redonda e ficou esperando o Volta Redonda errar. E o Volta Redonda errou uma vez, o Anselmo perdeu. Volta Redonda errou outra vez, o Anselmo perdeu. O Volta Redonda errou a terceira vez, o Arthur Kaique não perdoou e definiu o jogo para a equipe alviverde. Então a gente vai vendo um time do Wagner Mancini se amadurecendo. Corre perigos em alguns momentos, claro, é do jogo, faz parte. Mas o time do Mancini hoje é um time que sabe muito mais o que quer dentro de campo do que a equipe que começou a Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo sendo um time que terminou o jogo bastante remendado, com muitas caras novas também, já um time bem diferente do que vinha jogando. O Goiás terminou o jogo com o Baldória na lateral direita, com o Benítez estreando no meio campo, com o Esli Garcia jogando no ataque. Então já era um time, em termos de nome, bem diferente do time que vinha atuando frequentemente, dos jogadores que vinham participando dos jogos frequentemente. Mesmo assim, o Goiás conseguiu manter este padrão de jogo. Então o técnico Wagner Mancini faz realmente um trabalho de excelência à frente da equipe alviverde. Grande vitória, vitória merecida para o Goiás. Em termos de atuações, Tadeu discreto, né? Não precisou fazer nenhuma grande defesa. A melhor delas aquela do primeiro tempo, que na jogada os dois zagueiros do Goiás se chocam e se machucam, e falhou num lance no segundo tempo, deu sorte, né, que o William Lepo estava lá para socorrê-lo. O Diego Caetto foi discreto dentro do jogo, né, mas não deixou que o Volta Redonda criasse pelo seu setor. Luiz Felipe uma partida boa, Gonzalo Freitas seguro, né? O Lucas Ribeiro teve pouco tempo para jogar, mas o Gonzalo Freitas entrou, foi seguro, e o William Lepo muito bem na marcação. Joga torto no setor ofensivo, atrapalha ele, é muito nítido, mas defensivamente ele se saiu muito bem. Marcão, grande partida do Marcão, grande. O Marcão fez um jogo muito bom hoje e saiu muito do gol do Goiás, de alguns bons momentos do Goiás dentro do jogo, nascem com roubadas de bola do Marcão. O gol do Vitinho mesmo é assim, né? O Marcão quem rouba e dá assistência para o meia fazer 1-0 para a equipe alviverde. Também
O Juninho, um pouco mais discreto, mas ainda assim é dele a assistência para o gol do Arthur Kaique. E o Vitinho, que acertou, fez um gol, né, importante, e teve a chance de viver uma tarde mágica na Serrinha, quando desperdiça uma oportunidade muito clara no início do segundo tempo. Mas foi um bom substituto para o Gava. O Wellington Matheus levou azar na finalização, pegou na trave, né, a segunda, né, jogada parecida. Ele teve uma como essa na final da Copa Verde contra o Paysandu, pegou na trave. Dessa vez também pegou na trave. Então o Wellington um pouquinho mais para dentro, que aí a sua bola vai entrar. O Anselmo Ramon perdeu duas oportunidades que não costuma perder, mas como é bom jogador, né? O Anselmo é um cara que domina a função em que ele joga. E o Pedrinho, achei o Pedrinho apagado no jogo, sabe? Esperava um pouco mais, era um jogo que pedia mais o Pedrinho, até por se tratar dentro de casa. E o Goiás, primeiro precisando propor o jogo, depois podendo jogar no contra-ataque, e o Pedrinho não acabou sendo participativo, relevante em nenhum destes momentos. Os jogadores que entraram, o Gonzalo entrou bem, ao meu ver. Baldória, gostei dele jogando ali pela direita, não deixou Volta Redonda se crescer por ali e teve tranquilidade para jogar, para fazer os passes. A estreia de Martim Benítez, né, não foi tanto tempo, mas demonstrou disposição, demonstrou qualidade técnica, inclusive ele é quem dá uma bela assistência para o Anselmo Ramon, que perde o gol, mas a assistência foi de ótima qualidade. E o Arthur Kaique, né, mais um gol dele, o terceiro na Série B, teve muita tranquilidade para definir o lance. Quando saiu na cara do gol, não tremeu, não sentiu o lance, bateu por baixo do goleiro, a arbitragem anulou o gol, mas depois acabou sendo confirmado pelo VAR. Então o Arthur Kaique, ele não foi, vamos dizer, decisivo, mas ele evitou que o Goiás corresse qualquer risco na reta final, né? Ele sacramentou o jogo para a equipe esmeraldina. E o Wesley Garcia voltando, né? O Wesley, eu senti ele ainda sem ritmo de jogo, mas ele entrou ali e é um jogador que pode ser importante para o Goiás ao longo dessa Série B do Campeonato Brasileiro, porque o tempo passa, né, os jogadores perdem rendimento, ganham rendimento, e ele é um cara que ainda pode ser bastante útil para a equipe alviverde neste Campeonato Brasileiro da Série B, tá bem? Então, essa é a minha análise da vitória do Goiás sobre o Volta Redonda por 2-0. Agora, um aspecto que eu venho alertando e quero mais uma vez alertar. O Goiás está correndo um risco desnecessário não contratando pelo menos mais um zagueiro. O Goiás tem o Messias lesionado hoje. No último jogo, o Goiás teve 2 zagueiros fora do jogo. Nesse jogo ele tinha um zagueiro com 15 minutos, ele voltou a ter 2 zagueiros fora do jogo. O Goiás terminou o jogo com 3 zagueiros fora do jogo. O Messias estava fora, o Lucas Ribeiro foi obrigado a sair, o Luiz Felipe também foi obrigado a sair. O Goiás teve que lançar a mão do Gonzalo Freitas improvisado, teve que colocar o Anthony, que é um jogador que nitidamente a comissão técnica não tem confiança nele nesse momento, até pelas atuações. Então o Goiás precisa evitar de correr esse tipo de risco. Não há motivos para isso. Busque um zagueiro, mesmo que não seja um grande investimento, mas um zagueiro padrão Série B. O Goiás precisa rever essa situação. É muito perigoso você fazer um campeonato brasileiro de 38 rodadas com apenas 4 zagueiros, sendo um deles um garoto como o Anthony, que nitidamente nesse momento não tem a confiança da comissão técnica. Então acho esse um risco muito alto e o Goiás precisa avaliar essa situação. Eu tentaria trazer um zagueiro ainda para essa janela. Faria um esforço aí nesse final de semana para tentar fechar alguém e ainda dá tempo de registrar no BID e o jogador já poder ajudar o Goiás nessas próximas rodadas. É uma situação que a diretoria e a comissão técnica do Goiás precisam estar alertas. Não vale a pena correr este risco. Um zagueiro não vai onerar a folha do Goiás, não vai inviabilizar o Goiás. Então procure um zagueiro de bom nível aí no padrão Série B e traga para que o Goiás não sofra. E eu estou falando isso na Vitória, num momento bom em que as coisas vêm dando certo, tá bem? Então essa a minha análise de Goiás 2, Volta Redonda 0. O Goiás abriu uma importante vantagem, tem 4 pontos para o vice-líder e 6 pontos para a primeira equipe fora do G4.
Então, aos poucos, o Goiás vai criando uma gordura grande para as equipes que estão ali da quinta colocação em diante, e isso é importante para o time esmeraldino, que vai caminhando para brigar muito forte pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Como eu citei no início, hoje para mim o Goiás é o maior favorito entre os 20 participantes a chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. E você, torcedor, do que você gostou, do que você não gostou, né? Faça aí a sua avaliação, o retorno do Wesley, a estreia do Martim Benítez, enfim, o desempenho do Goiás nesse jogo contra a equipe do Volta Redonda. Eu aguardo o seu comentário, muito obrigado pela sua participação. Se você ainda não é inscrito no canal, outra vez eu te convido a se inscrever. Grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.